Vamos ver aqui. Ai, Eloá não veio, Manuela não veio, Nicole tá aí. Pergunta ela. Semana passada eu falei com vocês disso. Nossa! Ai, eu amei aquelas que você deixou lá. Tô usando já. O que ela disse? Que ela deixou umas coisas lá pra mim. Bom, semana passada a gente continuou a história de Esther, lembra que a gente tá estudando? E vocês não vieram. Hã? Eu não sou, sabe? Então, aí vamos fazer da semana passada com vocês, porque senão fica um atrasa aqui, atrasa lá, né? Então, vamos. Nós lemos 3 capítulos. Nós tínhamos parado no 2, lembra? Não. O que tinha acontecido na história? No capítulo 1 e 2 que nós lemos. Não. Nossa, quem era Esther? TDAH. Gente, não é possível isso. Você tá lendo o texto que feio, Nicole. Ué, daí pelo menos, né? Porque sua cabeça não funciona, né? Tá errado, porque a hora que você precisa e não tem o celular, numa prova, por exemplo, como é que você faz? Perde da Idade Média. A Esther era uma moça do povo judeu, correto? Uhum. E ela estava morando com a família, o tio e o povo todo dela num lugar que não era a terra deles. Estava em outro lugar. Num lugar que tinha um rei. Quem era? Como é que chamava esse rei? Quem lembra? Xerxes. Xerxes. E ele tinha uma rainha também. Hã? Qual que a gente tá mesmo? Não, tô fazendo um resuminho aí, né? O 1 e o 2 que nós já tínhamos lido. Então, e tinha uma rainha. Vasti. Vasti ou Vasti, né? E aí o que aconteceu com eles? Ele deu um banquete, não foi? Só que ele falou pros capanga. Como é que fala? Não, os seus súditos, seus. Pra chamarem. Chamar a rainha, só que ela não quis. Isso, ele queria que ela se apresentasse toda bonitona, né? Porque ela devia ser muito bonita. E ela não aceitou, certo? E o que ele fez? Ele tirou o cargo dela de rainha? Destituiu, ela tirou o poder dela de rainha e aí ele precisava arrumar outra rainha, certo? E aí? Aí tinha a Esther. A Esther era uma menina órfã, não tinha nem pai nem mãe, quem criava ela, quem era? Vai irmão? Vai irmão dela? Não, era o tio. Um tio chamado Mardoqueu, o Mordecai, né? E esse tio teve uma ideia de colocar ele, porque o rei queria arrumar uma nova rainha. Você pede para as meninas da sua sobrinha. Tem mais, se você quiser. Não, tá bom. Tá bom? Obrigada. Viu? Não. Aí ela. Onde eu parei? Ela tinha, então o tio, o rei precisava uma outra rainha. Então ele pediu que arrumasse todas as moças bonitas, virgens, né? Para ele escolher uma. E o tio candidatou a Esther. Bonito, só que não disse que eles eram judeus. Certo? O povo judeu não era muito bem visto em nenhum lugar. Né? Então ela foi levada para lá, ela era muito bonita, aceitaram. E aí eles fizeram um tratamento, né? Com as moças todas, não só com ela, com todas. O cabelo, a pele, a alimentação, eles tinham que treiná-las para ser, porque uma rainha ela tem que ter todo ela tem que ter uma educação perfeita para receber pessoas, para conviver com pessoas da alta sociedade, da realeza mesmo, certo? Então eles treinavam as moças para isso. Elas tinham que saber todos os comandos, como que elas tinham que se portar em cada situação, certo? E aí ele escolheu Esther, o rei escolheu Esther, certo? Para isso. E o tio ficou muito feliz e tal, e o tio ficou de olho no rei, né? E aí aconteceu que ele descobriu que tinha 2 camareiros que estavam tramando, né? Ficaram descontentes com o rei e eles queriam matar o rei. Armaram um esquema aí
Ele contou isso para Esther, a Esther levou lá o rei, disse para o rei, e os dois foram o quê? Esses dois camarões que o rei fez. Eles Foram presos, mas tem mais coisa. condenados à morte? Condenados à morte, eles eram enforcados. Na época, a pior morte era o enforcamento, certo? Eles foram enforcados. Nós podemos ler, 1 e o 2 foi aí. Aí semana passada nós lemos mais até o 5. Vamos ler aí? Para vocês fazerem a atividade que eu preparei? Do 3 até o 5? É. Então vamos lá, o 3. Cada um lê um, vamos ler. Vocês conseguem ler rapidinho? Adiantar um pouco. Aí é 3. O 1. Tá no 3 aí? Uhum. Depois dessas coisas, o rei Assuero, ou Xerxes, né, engrandeceu a Ramã, filho de Ramedata, Agagita, e o exaltou. E pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Ramã, então, era um desses, vamos dizer assim, dos conselheiros do rei lá. E ele resolveu colocar ele, homenagear ele, certo? Colocou, exaltou ele, aí, engrandeceu ele acima de todos os príncipes lá, tá certo? O 2. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Ramã, em sinal de respeito, e todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mordecai. Ele não se curvava nem se ajoelhava. Aí os outros funcionários perguntaram a Mordecai por que ele não obedecia à ordem do rei. Todos os dias eles insistiam com ele para que obedecesse, mas não adiantava. Ele explicava que não obedecia porque era judeu. Então eles foram contar isso a Ramã, para ver se Mordecai continuaria a desobedecer a ordem do rei. Então, tinha assim, o judeu, ele não se curva diante de pessoa humana, ele só se curva diante de Deus. Então, ele queria que se curvasse, como se ele fosse uma pessoa importante, né? Um Deus mesmo. E Mordecai não fazia isso, de jeito nenhum. E disse que ele era judeu. Aí o Ramã vai tomar uma providência aí, né? Tá no 5, é isso? Uhum. Ramã ficou furioso quando viu que Mordecai não se ajoelhava em honra dele. Quando lhe disseram o Mordecai era judeu, Amã achou que não bastava matar somente Mordecai. Ele fez planos para matar também todos os judeus para que havia no reino Então, de assim, Xerxes. isso, ele não queria matar só ele queria matar o povo todo. Porque ele sabia que nenhum deles ia se curvar diante dele. Certo? Aí, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte perante Ramã para cada dia e a cada mês, até o 10º mês, que é o mês de Adar. Então, quer dizer sorte. Porque no final nós vamos saber que os judeus têm uma festa até hoje, que chama festa do Purim, que é a festa da sorte, do sorteio. Então, eles sorteavam as datas do mês que ia acontecer determinadas coisas, tá? Aí o 8. Ramã foi e disse ao rei: por todas as províncias do reino está espalhado um povo que segue leis diferentes das leis dos outros povos. O pior, o rei é que eles não obedecem às suas ordens, e por isso não convém que o Senhor tolere que eles continuem agindo assim. Se o Senhor quiser, assine um decreto ordenando que eles sejam mortos. Eu prometo depositar nos cofres reais 342.000 quilos de prata para pegar as despesas do governo.
talentos. Talentos era uma quantia. Né? Assim, hoje aqui a gente fala quilos ou, sei lá, reais, alguma coisa assim. Então lá tinha essa contagem, era 10.000 talentos de prata. Então ele ia dar esse valor para os tesouros lá do rei, certo? Então tirou o rei o anel de sua mão e o deu a Ramã, filho de Hamedata, Agagita, adversário dos judeus. 11. E o rei lhe disse: fique com o seu dinheiro, e essa gente eu entrego nas suas mãos. Faça com eles o que quiser. No dia 13 do primeiro mês, Amã mandou chamar os secretários do palácio e tirou a ordem. Ele ordenou que fosse traduzir para todas as línguas faladas do reino e que cada tradução seguisse a escrita usada em cada providência. A ordem devia ser enviada a todos os representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos, e ela foi escrita em nome do rei, carimbada com o seu anel sinete. Então o rei assinou e carimbou, eles colocavam o anel, né? O anel dele devia ter um selo, onde ele colocava o anel, aquilo tinha que ser cumprido. E foi traduzido para todas as línguas, porque o rei, as províncias eram muitas, e tinha povos que falavam outras línguas também. O 13. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios de todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Então era para matar e tirar os bens, casas, ouro, prata, dinheiro, tudo que eles tivessem, certo? 14. Cada providência deveria ser feita uma leitura em público dessa ordem, a fim de que, quando chegasse o dia marcado, todos estivessem prontos. O rei deu a ordem, e os mensageiros foram depressa a todas as províncias. E em Susã, a capital, a ordem foi lida em público. O rei e Ramã assentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade. Tá, aí esse Ramã fez toda essa confusão, foi lá beber com o rei. Sentaram, ficaram bebendo e o pau comendo, né? Aí vamos ver quando que acontece, o Mardoqueu, que era o tio da Esther, ele fica sabendo dessas coisas, certo? Ele fica de olho por quê? Para proteger o povo. Na verdade, ele colocou a rainha lá, a Esther lá como rainha, para ela proteger o povo. Porque todo mundo queria mesmo acabar com eles, tá? Aí o capítulo 4. Quando Mardoqueu soube tudo o que havia sido feito, Mardoqueu rasgou suas vestes, vestiu-se de saco de cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Então, quando eles ficavam, o judeu tinha essa tradição, quando eles ficavam tristes, desesperados, eles rasgavam a roupa, se vestiam de saco e colocavam cinza na cabeça. Então, todo mundo sabia que estava acontecendo algum problema com ele. E eles só paravam com isso quando eles resolvessem o problema. Quando chegou a entrada do palácio, ele não entrou, pois quem estivesse vestido daquela maneira não podia entrar. Em todas as providências, em todos os lugares onde foi lida a ordem do rei, os judeus começaram a chorar em voz alta. Eles se lamentaram, chorando e jejuaram, e muitos deles visitaram roupas feitas de pano grosseiro e se deitaram sobre cinzas. Então vieram as servas de Esther e os seus camareiros e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar o pano de saco, porém ele não as aceitou.
Então, quando a Esther ficou sabendo que ele estava nessa situação, ela falou, não, ele precisa entrar, ele não podia entrar no palácio vestido desse jeito. Então, ele tinha que trocar. Ela levou a roupa, mandou a roupa para ele, mas ele não quis. Então ela mandou chamar Ataque, um dos eunucos do palácio, que tinha sido escolhido para atendê-la, e ordenou que ele fosse falar com Mordecai, para saber o que estava acontecendo e qual era a razão de tudo aquilo. Ataque foi procurar Mordecai na praça que havia em frente ao palácio. Mardoqueu fez-lhe saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus para destruí-los. Mordecai entregou a Ataque uma cópia do decreto que havia sido lido por toda a cidade de Susã, ordenado que os judeus fossem mortos. E Mordecai pediu a Ataque que levasse a cópia a Esther, explicasse tudo direito e pedisse a ela que fosse falar com o rei e insistisse que ele tivesse a capacidade do povo dela, a piedade do povo dela. Ataque fez o que Mordecai tinha pedido. Então, falou Esther a Ataque, mandando dizer a Mardoqueu. É do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém seja homem ou mulher pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é esta: quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei entenda o seu cetro de ouro para essa pessoa. E já faz um mês que o rei não me manda a chamar. Então, assim, tinha uma regra. Ninguém podia comparecer na presença do rei, a menos que ele chamasse. Ou se a pessoa se apresentasse, e ele pegasse o cetro é aquela, tipo um bastão assim, de ouro, né? Ele aponta para a pessoa pode chegar até ele, para falar com ele. Se não for assim, a pessoa morre. É condenada à morte. E, assim, ela era rainha, mas eles não se via todos os dias. Ela tinha que marcar a presença para chegar perto dele, entendeu? Para falar com ele. Fazia mais de um mês que ele não chamava ela para conversar. Quando recebeu a mensagem de Esther, Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther. Não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás, só tu entre todos os judeus. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos, porém você morrerá, e a família de seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Bom dia. Eu tô falando aqui. Vocês sabem onde é o pegador de abacate? Não sei. Vê se não tá aí no banco. Do outro lado da janela. Deixa eu ler aqui. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Então a Esther toma uma atitude. Antes de ir falar com o rei, ela pede para o povo jejuar. Então o Mordecai ia avisar todo mundo. Cena 16? Isso. Para elas jejuarem, para que a hora que ela fosse, o rei aceitasse falar com ela. 17. Aí Mordecai foi e fez tudo o que Esther havia mandado. Começa o 5. No terceiro dia de jejum, Esther se vestiu com suas roupas de rainha e foi e ficou esperando no pátio direito do palácio, em frente do salão nobre do rei. Ele estava lá dentro,
sentado no trono que ficava em frente à porta do palácio, do pátio. E quando ele viu a rainha Esther esperando lá fora no pátio, teve uma boa vontade para com ela e estendeu-lhe o seu centro de ouro. Esther entrou, chegou perto dele e tocou na porta do céu. Na ponta do céu. Ele apontava a pessoa que ia falar com ele e tocava assim, né, na ponta do cetro para falar com ele. Então o rei lhe disse: "Que é que queres, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará." Então ele falou: "Tudo bem, pede aí que eu te dou, até metade de tudo que eu tenho." Esther respondeu: "Se for do seu agrado, eu gostaria de convidar o Senhor e Ramã para o banquete que estou preparando hoje para o Senhor." Aí o rei ordenou: "Diga a Ramã que venha depressa para que nós aceitamos os convites de Esther." Assim o rei e Ramã foram ao banquete de Esther havia preparado. Disse o rei a Esther no banquete do vinho: "Qual é a tua petição? E se te é concedida? E qual é o teu desejo? E se fará, ainda até metade do reino." Esther respondeu o seguinte: "Se puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado atender ao meu pedido, gostaria de convidar o senhor Ramã para outros banquetes que eu vou preparar amanhã para os dois. Aí lhe direi o que eu quero." Então saiu Ramã naquele dia alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Mardoqueu à porta do rei, viu que ele não se levantara e nem se movera diante dele, então Ramã se encheu de furor contra Mardoqueu. Então ela pediu para que o rei Ramã fosse num outro banquete que ela ia preparar. Até qual? 10. Tudo bem, Depois agora. Aí ela vai falar o que realmente ela queria, certo? Ramã começou a falar da sua riqueza, do número de filhos que tinha, das promoções que havia recebido do rei e de como agora ocupava a mais alta posição do reino, acima de todos os outros ministros e funcionários. Mas ele se controlou e voltou para casa. Então mandou chamar os amigos e pediu que fizerem a sua mulher também visível. Qual que você tá lendo? Ela no 11 leu 10, era para ler o 10. Ah, tá. Mas aí, bom, quando o 10 ele ficou bravo porque o Mardoqueu mais uma vez não se curvou diante dele. Aí ele chamou os amigos e a sua mulher, Zéres. E aí você leu lá que ele contou tudo que o rei tinha, todos os tesouros dele e tudo mais, certo? Aí o 12. Disse mais Ramã: "Tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei." Ele estava todo feliz. Ele falou assim: "Ninguém foi chamado, só eu e o rei." Quer dizer, isso foi importante, a rainha convidou a gente para o banquete, né? Mas vamos ver o que espera por ele. O 13. Mas tudo isso não vale nada enquanto eu continuar vendo Mordecai, aquele judeu, sentado na entrada do palácio. Aí a mulher dele e todos os amigos deram a seguinte sugestão: mande fazer uma forca de uns 20 metros de altura, e amanhã de manhã peça ao rei que mande enforcar Mordecai. Então você poderá ir feliz com o rei ao banquete. Ramã gostou da ideia e mandou construir a forca. Isso, então veja bem, ele já está preparado, porque ele está com muita raiva desse Mardoqueu. E tinha um decreto, que era para matar ele e todo o povo, certo? E aí ele falou: "Minha rainha ainda me convida para ir para o banquete", estava todo feliz. Aí os amigos e a mulher, principalmente a mulher dele, né? Falou: "Viu, faz assim, faz uma forca bem grande." Aqui fala 50 côvados, mas 50 côvados era mais ou menos 20 metros. Ou seja, todo mundo ia ver ele pendurado lá, né? E enforca esse sujeito, né? E aí
Aí ele gostou da ideia, falou, ah, então vou fazer, fez uma forca. Então nós vamos parar aqui, falei aí na última. Aí na próxima aula a gente continua. Estou lendo alguns capítulos, então rapidinho a gente termina, certo? Aí nós vamos ver o que vai acontecer com o Mardoqueu, como que a Esther vai fazer, né? Para se escapar dessa situação toda. Aí tem, ó, algumas perguntas, essa aqui tá facinho porque tem opções, tá? Mas não é para copiar, guarde o celular. Tem um desenho da rainha conversando com o rei. Não sei qual foi pedir, né? Vamos fazer isso pra mim? Coloca o nome e guarda o celular. Aqui, ó. Não dá pra me pegar. É isso aí. Essa tá facinho. Vou parar aqui.